O trade tem 3 momentos decisivos: entrada, stop e alvo. A entrada a gente que pode subdividir entre 3 tipos de ordem: ordem a mercado, ordem limitada e ordem stop. Então, a entrada pode ser feita de 3 formas diferentes, ou melhor, com 3 tipos de ordem diferentes: ordem a mercado, ordem limitada e ordem stop. Depois que a gente realiza a entrada, mesmo antes de realizar a entrada, lógico, né, nós podemos pensar em um alvo e um stop. Alvo é onde a gente vai realizar lucro, geralmente um movimento projetado ou algum lugar que você acredita que seja um suporte ou resistência. E o stop é onde a gente pode limitar o nosso prejuízo a um determinado valor, que o ideal é que seja também um stop técnico conciliado com stop financeiro. O problema é manter gerenciar o trade, né? De ficar movimentando stop e alvo. Esse é o problema de muitos traders. Bem, o vídeo é sobre entradas, stop e alvos. E o dia de hoje foi bem didático com relação a como trade é difícil e como trade não suporta nenhum tipo de erro e como as questões emocionais estão envolvidas. Nem vou falar sobre essa operação aqui ou sobre essa daqui, porque me deixou praticamente zerado num dia. Mas por que essa venda aqui na 14? Por que não esperar um sinal? Por que não esperar estar mais perto do suporte, seja aqui na média de 9 ou na média de 21? Então, essa entrada aqui não faz nenhum sentido. Na verdade, uma entrada que poderia fazer sentido seria abaixo de 10, porque era a primeira vez que tinha dois fechamentos mais baixos e deixou um gap que depois não foi aberto e tinha até um stop relativamente barato. Mas vamos às entradas erradas. Entrei aqui. Acrescentei aqui, foi até bom. Deveria ter saído no zero dessa posição com 5 contratos, que seria aqui na mínima da 17. Passei todo esse apuro e saí com uma grande perda. Depois fiz uma excelente entrada. E o grande erro aqui, aumentei a posição aqui. Ótimo, o grande erro foi ter saído aqui. Não sei para quê. Trouxesse para uma posição aqui do 0 a 0. Eu esperava pelo time action aqui um topo na 32, tudo bem. Ele veio na 35, que veio acima desse topo aqui. Aí eu fiz entradas aqui na venda e não tive mais paciência, e fiz fade aqui e não tive mais paciência para aguentar. Apesar de todas as entradas, se eu tivesse esperado, iria ter dado resultado. A partir da barra 30, o dia mudou completamente de figura. Nós podemos se isolar aqui a partir desta barra 30, pensar o dia como um impulso e depois a formação de um canal. Apesar dessa correção aqui ter sido mais de 50%, foi um canal conduzido aqui pela média de 9. E até aqui a 73 que eu estou mostrando, porque depois formou um retângulo aqui, uma lateralidade entre essa mínima da 65 e a máxima desta 68. Vendedores praticamente não ganharam dinheiro nesse canal de alta. E o dia demonstra como é difícil operar entre o que a gente já tinha visto de entrada, alvo e stop. Você faz entradas erradas e compromete seu dia. Nem vale a pena falar dessas entradas aqui, porque eu estava praticamente no 0 a 0 aqui, perdi aqui, recuperei aqui, e foi burrada também, mas maior burrada foi aqui na 14. Eu imaginei um dia de baixa,
até então, aqui até a barra 15, na verdade, podemos dizer até a barra 19, né? Ou 18, praticamente todas as barras tinham fechamento aqui abaixo da média de 9 ou muito próximo. Mas qual o sentido dessa venda aqui? Nenhum. Eu poderia esperar chegar. Fazer fade aqui da 15 fazia mais sentido, ou vender aqui na mínima do dia, no teste do rompimento. Nem era a mínima do dia, né? Mas no ponto de rompimento que eu considerei aqui a mínima da barra 2, que não tem nenhum sentido. Aí depois eu ainda aumentei aqui. Esse aumento foi até interessante porque eu tive várias. O meu preço médio ficou aqui bem perto da mínima da 17, então tive oportunidade de sair no 0 a 0, mas estava pensando em um dia de baixa e queria manter a posição. Eu ainda consegui manter aqui na barra 19, foi bem sofrido. Todas as outras barras ali foi sofrido, mas a barra de 1 minuto veio e eu pensei, vai ser uma forte barra de tendência de baixo, mas ela ainda fechou como um doji acima da metade de chance até de sair com um pouco de lucro. E acabei sendo estopado aqui com prejuízo de R$ 580. Aí depois eu ainda vi algumas coisas de time action aqui, do tipo 32, né? Previsão na barra 32. Fiz uma excelente compra aqui. Por que uma excelente? Porque vejo que o preço veio da máxima da 26 até aqui a 30, próximo da 29, né? Não através de um impulso, mas através de um canal ou através de uma lateralidade que rompeu. Então era falha do rompimento dessa lateralidade desse fundo. Comprei aqui, comprei aqui. Mas como eu já estava abalado, e é outra questão que a gente viu, a entrada foi excelente, mas eu não iria suportar não ganhar dinheiro e acabei saindo aqui. Ganhando R$ 240, reduzindo meu prejuízo para 300. Se eu tivesse conseguido manter, eu ia reverter meu prejuízo de R$ 540 para algum lucro ali de 200. Eu ainda tinha aí a outra operação, né, que era um extremo da 32, ocorreu aqui na 35, mas novamente eu estava pensando aqui na 32, eu acabei vendendo aqui na 34. Não tinha muito sentido, aumentei a posição aqui, que ainda acabou sendo uma entrada boa, porque veio que até a média e eu iria ganhar dinheiro aqui também, mas não consegui, fui estopado e acima da 34. O mental já tinha ido embora. Depois ainda tentei fazer fade, outra entrada boa, porque eu pensei, esta perna aqui é grande, então isso aqui mudou o dia. Até então não tinha tido uma sequência de. Foram 5 barras brancas, deixando 2, 3 gaps abertos. Não tinha tido uma sequência assim aqui, né? De tantas barras da mesma cor. Eu imaginei, vai ter uma correção e vai voltar. E foi o que aconteceu. E mesmo assim eu ainda não consegui segurar a posição e fui estopado aqui novamente. Aí perdi. Hoje é uma quinta-feira, perdi todo o dinheiro que eu ganhei ontem na quarta e anteontem na terça. Trade não é fácil. Conciliar emocional, entrada, saída, alvo é algo bem difícil. Se eu estava inclinado para a venda, por que eu não vendi abaixo da 10? Foi a primeira vez que nós tivemos uma sequência de barras pretas em que o fechamento foi abaixo da metade. Pode ser uma péssima barra de sinal, mas fechou até com um certo gap ali. A 6 foi melhor, só que ela não foi acionada, né? E aqui eu estava perto de uma resistência que poderia ser ali o topo da 8, protegido pela média móvel. Mas aí eu fui vender aqui. Totalmente sem sentido. Depois de ter praticamente alcançado magneto. Outra questão, a dor
não vem só de perder, vem de deixar de ganhar também, o que explica minha venda aqui na 32. Se eu tivesse conduzido por barra de 1 minuto, não veio abaixo da barra de 1 minuto aqui na 32. Aqui na 33, também a última barra só ali que veio abaixo de uma barra de 1 minuto, isso aqui já resolvia a minha situação. E outra questão, se preocupe mais com barras, com linhas horizontais do que com linhas inclinadas. Aqui eu fiquei tenso aqui com essa linha inclinada. Poderia ter dado certo uma venda aqui, ter feito tipo um canal de baixo, sempre poderia, mas com essa força aqui, espera um sinal aqui, talvez. Aqui que eu não precisaria necessariamente esperar um sinal, e mesmo assim era meio arriscado, porque aqui tinha, apesar de ter dado certo se eu fizesse lucro aqui na média, mas aqui já tinha mudado o dia com um forte impulso, né? Que depois só deixou o gap da 31 e seguiu como um canal conduzido pela média de 9.